e queria trabalhar aqui. Mas como é que você chegou aqui? Não, entrei pela porta, não tinha ninguém, entrei, estou te dizendo isso. E ele falou, bom, garoto, tu sabe, senta aqui, tinha uma daquelas máquinas grandes, senta aqui e escreve. Escreve alguma coisa para mim. Aí eu sentei, escrevi, entreguei a ele uma notícia hipotética, tinha que inventar. Inventa uma notícia e escreve. Eu escrevi, entreguei a ele, ele olhou, leu, tudo bem. Eu não tenho emprego para você aqui agora, mas eu vou te ajudar até você poder vir para cá. Ele conseguiu um trabalho num jornal chamado Diário da Noite. Esse jornal é um jornal tabloide. Tabloides são os jornais pequenos, que você leva no ônibus, e que tinha uma característica de sair à tarde. Ele não era um jornal matinal, ele era vespertino. Então ele saía depois do almoço. Então nós tínhamos que fazê-lo até às 10 horas da manhã. Então eu teria que começar a trabalhar às 5h30 da manhã. Eu comecei acordando às 4 para trabalhar. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que sobreviver de qualquer jeito. Então, começando. E aí, trabalhando nesse jornal, nós começamos também, eu não estava só trabalhando, eu já tinha uma série de ideias sobre o que devia ser o jornalismo e a necessidade de modernização do jornalismo no Brasil. Isso é fim dos anos 50. Certamente ninguém aqui estava nascido naquela época, só eu. Né? Então, no fim dos anos 50, o jornalismo no Brasil era muito atrasado ainda em relação a outros países. Por quê? Porque os jornalistas eram assim meio literatos, eles não se importavam muito com o tempo que o leitor tinha para ler as notícias, eles faziam as coisas assim meio soltas. E a época já era uma época que o trabalho no Brasil exigia que as pessoas se cuidassem dele, não tinham muito tempo para sentar e ler o jornal. Então, uma das questões que nós tínhamos que resolver era como contar uma história rapidamente. Como contar uma história para que a pessoa pudesse aprender a história rapidamente. Então, isso tinha uma técnica, a gente tinha lido e aprendido e começamos a desenvolver. E ela consistia, basicamente, em você, no primeiro parágrafo, responder as 5 perguntas. O que, como, onde, por quê e quando. Então, essas 5 perguntas eram as 5 perguntas que te davam a possibilidade de contar uma história no primeiro parágrafo, e se a pessoa não tivesse tempo para ler os outros, ela já sairia essencialmente informada, basicamente informada. Então, nós começamos esse processo, essa revolução no jornalismo, que consistia também numa caça às palavras difíceis. Né? A gente diz, olha, quem morre, morre, não falece, hospital é hospital, não é nosocômio, como alguns queriam, água é água, não é precioso líquido, uma série de lugares comuns que nós começamos a caçar e a tirar do panorama, transformando o texto numa coisa mais límpida e mais clara. Vamos aí, eu, garoto ainda, tive muito sucesso na profissão, tanto que aos 22 anos eu já dirigi um jornal com mais de 100 jornalistas, né? 22, 21 anos, eu já dirigi um jornal com muitos jornalistas, mas fui para o Rio de Janeiro, estive em Belo Horizonte, eu fiz isso, fui a Belo Horizonte, voltei para o Rio de Janeiro,